E aí galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento na aula de proteínas. A gente, a gente começou ontem, né, a falar de proteínas, e hoje a gente vai dar ali a continuação do conteúdo. A gente viu. Antes disso, é essencial vocês assistirem a aula de ontem. Então, assim, quem não conseguiu assistir a aula de ontem, consiga um tempinho para assistir ela e depois assistir essa segunda parte, porque uma está diretamente ligada à outra, tudo bem? Mas para quem já assistiu, né? Quem assistiu já, a gente começou a falar sobre as funções meio gerais, as estruturas principalmente, o que é uma proteína, os aminoácidos no caso, né? O que é essencial para entender o que é uma proteína, as ligações, etc. E hoje a gente vai falar sobre o papel biológico das proteínas. Como eu falei ontem, as proteínas têm as mais diversas funções no corpo dos seres vivos. Se falar então de seres humanos em si, de animais em si, nem se conta. Tem muitas funções e totalmente essenciais para o funcionamento do corpo humano, do metabolismo. Além disso, a gente também vai falar de dois tópicos também: desnaturação das proteínas, que é também bem pertinente, e enzimas, também a gente vai falar. Esses são os três tópicos então que a gente vai falar hoje na aula, tudo bem? Bom, então, começando pelo papel biológico, né, que é a função das proteínas. Como a gente já visto ontem, as proteínas vão exercer várias funções, todas referentes a quê? A forma da proteína. Então, o que vai a partir da questão genética, vai se tornar ali a forma da proteína, que é a forma tridimensional, que é a estrutura terciária. Lembra-te, a estrutura primária, que é só o filamento com os aminoácidos. Depois a estrutura secundária, que é em forma de hélice, ou pregada também pode haver. E a terciária, que é aquela que é toda interligada, uma estrutura bem tridimensional mesmo. Todas cheias de ligações entre os aminoácidos, tudo bem? E essa forma, que cada proteína vai ter uma, que vai dar a ela a função que ela vai exercer no corpo, no organismo de fato, tudo bem? E como eu até falei ontem na aula também, às vezes vocês escutam até falar de algumas proteínas, de alguns nomes, que às vezes a gente vocês nem ligam que isso sejam proteínas, mas são. Então hoje a gente vai falar de algumas, eu vou dar alguns exemplos. Lógico que não vou falar de todas, que é quase impossível falar em 45 minutos. Vou dar exemplo das principais, mas que provavelmente vocês até já ouviram falar sobre elas, mas que não conseguiam associar elas sendo proteínas no caso. Tudo bem? Bom, então para começar, a gente começa com proteínas estruturais. Então, a principal função de uma proteína estrutural é a sustentação do organismo. Como eu coloquei no slide, tem duas proteínas muito conhecidas, proteínas estruturais, que é a queratina e o colágeno. Começando pelo colágeno, que inclusive eu já comentei com vocês em aulas passadas, ela é uma proteína de estrutura fibrosa, que geralmente ela vai estar nos tecidos conectivos. O que vai ser os tecidos conectivos? Tendões. Então, por exemplo, vocês conhecem o tendão de Aquiles aqui no calcanhar? Ele vai ter colágeno na estrutura dele, na fórmula dele.
ou se tem dois trilhamentos, por exemplo, do joelho, que é muito comum se romper, também tem colágeno. Então, todas as estruturas, esses tecidos conectivos, vai ter a presença do colágeno. Além disso, também, como eu coloquei ali, os ossos, então também tem o colágeno. Eu até já citei com vocês, o colágeno é a parte orgânica do osso, e também a gente vai ter o cálcio, o famoso cálcio no osso, que aí é a parte inorgânica, mas também vai ter a parte do orgânica, que é o colágeno no caso. E também a derme, o que é a derme? A pele. Então a pele também a gente tem o colágeno no caso. Uma outra proteína também muito bem conhecida, e principalmente as meninas vão conhecer bastante, é a queratina. A queratina, ela está muito presente nos cabelos, chifres de animais, como bois, etc. Penas de pássaros, e em alguns outros lugares também, pelos também nos seres humanos, nos mamíferos, quer dizer, também vão estar presentes. Eu falei que talvez as meninas conheçam mais a fundo a queratina, porque geralmente o shampoo de cabelo, geralmente vai estar escrito lá no rótulo. Ah, tem queratina, reforça a queratina, etc. Para essa questão capilar mesmo. Então, tem muito nesses produtos cosméticos, né, de fato. E também, além disso, ele está presente nesses lugares. E aí também vai proteger contra a desidratação. Então, por exemplo, as penas, para os chifres não perderem, e até mesmo os pelos não perderem água de fato, então ele vai é, ficar ali, recobrir essa área, esse órgão, entre aspas, não é um órgão, mas essa estrutura, o nome interessante é estrutura, para quê? Para não desidratar, para não perder água. Então, a creatina também tem esse papel de fato. Então, ali, essas duas primeiras proteínas são proteínas do quê? Estruturais. Tudo bem? Vocês estão vendo que elas formam estruturas de fato. Ok? Vamos continuar. Transporte, como o próprio nome já é, autodidata, né? Vai servir o quê? Ela vai servir para transportar no nosso organismo, ou organismo de animais, substâncias específicas. Então, é uma proteína que o papel dela, a função dela vai ser transportar alguma substância X para alguma parte do nosso corpo. Esse é o papel dessa proteína, dessas proteínas. A mais famosa, a gente pode colocar assim, que eu já falei inclusive na aula passada, hemoglobina. A hemoglobina também é conhecida como os glóbulos vermelhos. Muita gente já ouviu falar dos glóbulos vermelhos, etc. Ela é uma célula do sangue e dentro dela vai ter a hemoglobina. O que a hemoglobina faz? Ela transporta o quê? O oxigênio. Então o que vai acontecer? Quando essa hemoglobina, o sangue, passa pelos nossos pulmões, e os pulmões estão cheios de oxigênio, essa hemoglobina vai captar esse oxigênio e a partir dali vai levar para os tecidos do nosso corpo. Então tá vendo? É o quê? Uma proteína de transporte. Ela pega o oxigênio do nosso pulmão e leva para as outras partes, os tecidos, outros órgãos do nosso corpo. Tudo bem? De transporte também, a gente vai ter uma outra proteína que chama mioglobina. A mioglobina é uma globina, mas ela vai estar presente aonde? No músculo. Então, o nosso músculo aqui, ó, vai estar cheio caiu. Vai estar cheio de mioglobina, que são também essas proteínas que vão levar o oxigênio para onde? Para os músculos. Então, para a gente conseguir fazer a movimentação dos nossos músculos, elas precisam do quê?
de oxigênio. Para que ocorra isso, é a mioglobina que vai transportar para os músculos. Então, deixar claro, hemoglobina, ela está no sangue. Mioglobina, ela está nos músculos, ok? Vai ter algumas outras proteínas que a gente vai falar mais para frente, membrana, que elas também são transportadoras. Transportadoras aonde? Nas células. Então, elas pegam substâncias, captam essas substâncias, proteínas de transporte, captam essa substância fora da célula e levam para dentro da célula. Então também é uma proteína de transporte, de fato. Então aí outra função das proteínas. Armazenamento, ou também pode ser chamado de proteínas de alimento também. Se vocês ouvirem falar de proteínas de alimento, também pode ser também as proteínas de armazenamento. Então, os dois nomes estão corretos. Mas o que elas são? Elas vão armazenar aminoácidos de fato. Basicamente, a gente vai ter duas bem conhecidas. Uma, inclusive, é mais conhecida do que a outra. Primeiro, a caseína. Caseína é o que? É a proteína do leite. Então, ela é muito, muito conhecida ela é tirada do leite. Ela vai ser a primeira fonte ali de aminoácidos, de proteínas, de filhotes de mamíferos jovens, de fato. Então essa é praticamente a primeira proteína. Logo que a gente nasce, qualquer mamífero nasce, a gente só se alimenta do leite materno, de fato. E essa caseína vai ser a primeira fonte de proteína de filhotes e jovens mamíferos, de fato. Ok? E uma segunda também de alimentos, isso é muito conhecida, quem pratica academia, etc., conhece muito essa proteína, que é quem? A albumina. A albumina, ela tá presente, é uma proteína, então uma proteína de armazenamento, ela está presente aonde? Na clara do ovo. Então, por isso que quem faz academia geralmente come muito ovo. Tem gente que come, sei lá, 10 ovos na manhã. Por quê? Porque tem presente essa proteína do ovo, a albumina. E para que ela é utilizada, né? Sendo essa fonte de proteína. Geralmente aves, de fato, que elas têm o ovo ali que nasce o filhote. O embrião ele vai se alimentar dessa proteína, da albumina. Então, quando ele está desenvolvendo, lá, por exemplo, o pintinho, por exemplo, quando ele está se desenvolvendo dentro do ovo, ele vai se alimentar do quê? Da albumina, dessa proteína. Então, essa é uma fonte de energia, de alimento mesmo, para o embrião, de fato, ok? Mas, repetindo, atualmente, o pessoal da academia utiliza muito ela. E compra em forma nas lojas, etc. Forma de pó também, tem muito. Então, essa é uma função das proteínas de armazenamento de aminoácidos, ok? Vamos prosseguir. Defesa. Você já deve ter ouvido falar dos anticorpos. Atualmente, nessa crise de pandemia, de questões sanitárias, saúde, se fala muito de anticorpos. O que são os anticorpos? Também são proteínas de defesa, que eles vão proteger o organismo contra agentes estranhos, como eu coloquei ali na função. Que agentes estranhos? Qualquer agente estranho que entre no nosso corpo. Então, bactérias, vírus, toxinas. O que é toxinas? Até comentei ontem na aula de ontem. Por exemplo, venenos. Então, quando a gente é picado por uma cobra, uma aranha, etc., o que é isso? É uma toxina, é um agente estranho que está dentro do nosso corpo.
Então, e além disso, é, os anticorpos também eles combatem também o quê? Órgãos transplantados e, e também sangue também, transfusão de sangue. Se o sangue não for o correto do nosso corpo, o A, o B, lá, se não for exatamente igual o nosso sangue, os anticorpos que estão presentes no nosso sangue vão combater esse sangue que veio por transfusão. Então, esse é o papel dos anticorpos, é uma proteína também. O que vai acontecer? Ele vai interagir com os antígenos. Então, o anticorpo ele interage com os antígenos, ok? Então também ali os anticorpos também são proteínas de fato. Muito só voltando aqui nessa questão das proteínas, aí a gente, só dando uma pincelada na atualidade de hoje, né? Sobre, por exemplo, o vírus do corona. Por que a gente não consegue, a gente não consegue combater esse vírus atualmente? Porque nosso corpo ele não tem um reconhecimento ainda do vírus. Então, quando ele entra, o Covid, como ele age muito rápido nas nossas células, nosso corpo não consegue, como ele desconhece esse organismo, esse agente estranho, ele não consegue criar anticorpos. Então, até aí começar a criar anticorpos, o vírus já se instalou e já atacou gravemente o nosso corpo. Aí que está, por exemplo, outras doenças que a gente toma vacinas, por exemplo. Aí vocês provavelmente vão ter uma aula de vírus com a Karina, que ela vai explicar melhor. Mas o que acontece? Por exemplo, a poliomielite. A gente toma a vacina, essa vacina ela vai criar anticorpos para combater o vírus da poliomielite. Então, quando entra, ou se entrar no nosso corpo o vírus da poliomielite, o nosso corpo já tem produzido anticorpos contra a poliomielite. Então, não tem problema. A questão do Covid é que o nosso corpo não tem anticorpos produzidos ainda. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele fica ele fica perdido. Tipo assim, os anticorpos, nosso organismo não sabe o que faz. Então aí que está a diferença. Então por isso que é extremamente importante ser produzida uma vacina contra o Covid-19. Ok? Vamos para a próxima. Hormonais. Então a gente viu que tem alguns hormônios de vitaminas. Lembra lá o testosterona, deu um branco aqui. Testosterona, o progesterona, hormônio sexual masculino e feminino, respectivamente. Mas também a gente tem proteínas, a gente tem hormônios proteicos, então a partir das proteínas. Quem que são eles? Dois muito conhecidos, que é a insulina e o GH. O que um hormônio proteico faz? Ele tem mais a função do hormônio da testosterona ou da progesterona. Ele vai ter atividades no nosso organismo. Então é ele que vai coordenar essas atividades. No caso, por exemplo, da insulina, que muita gente conhece, ele um hormônio que a partir quando você tem uma taxa de glicose ou açúcar muito alto no nosso corpo, e isso é muito ruim, o que vai acontecer? O pâncreas vai excretar esse hormônio da insulina e ele vai reduzir a taxa de glicose no sangue. Então, deixar ali regular, né, a concentração de açúcar no sangue. Uma taxa legal para que o organismo não tenha nenhum problema danoso no corpo. Então, esse é o papel da insulina no nosso corpo. Então, reduzir a taxa de glicose. Muita gente, isso vocês vão ver mais para frente, muita gente não consegue produzir essa insulina. Então, por isso que ela tem diabetes. Então, por isso que ela tem que geralmente
toma a insulina sintética, que era é fabricada em laboratórios. Por quê? Porque naturalmente ela não consegue produzir essa insulina. E o GH também, que é o hormônio do crescimento. Qual que é o papel dele? Ele vai alongar os ossos. Então, o tamanho da pessoa, se ela tem, sei lá, 1,70m, 1,60m, etc., é por meio do GH. Ela não cresce só os ossos, como ou outras regiões também, como músculos, outros tecidos também. Também é muito utilizado e às vezes até muito erradamente, vamos colocar assim, em academias. Geralmente GH também é muito utilizado, mas também às vezes é utilizado para tratamento hormonal, é prescrevido pelo médico, então aí é algo legal, né? Então também é um hormônio produzido proteico pelo nosso corpo, também tem essa função. Função de movimento. Função de movimento. A gente vai ter duas proteínas muito conhecidas, que elas vão estar presentes aonde? No músculo, que é a miosina e a actina. Elas são responsáveis pela contração muscular, como eu coloquei ali, mas também o relaxamento. Então, o relaxamento e a contração, principalmente a contração muscular, é responsável. Quem que é responsável? Pela actina e pela miosina. Então, aqui, ó, quando eu estou assim, aqui, ó, quem está agindo aqui, ó, quem está agindo é quem? É a actina e a miosina. Então, aqui, ó, relaxou, aqui, ó, contraiu, relaxou. Quem que está agindo aqui? Actina e miosina. Como que elas agem? Elas são meio que duas fitas que uma, tipo no desenho aqui, ó, aqui, são duas fitas que elas ficam uma paralelas às outras. Então, quando é para contrair, o que elas fazem? Elas fazem isso. Quando é para relaxar, elas se afastam uma das outras. Tipo, uma fica deslizando na outra realmente. Fica assim, ó. Então aqui tem a miosina e aqui a actina. Então, ó, quando é para contrair, elas se aproximam. Quando é para relaxar, elas fazem isso e relaxam o músculo. Tudo isso com o papel do quê? Papel dessas duas proteínas. Lógico, como eu falei, inclusive lá na primeira aula, na segunda aula, né, presencial nossa, lógico, tem outras questões químicas envolvidas nisso, cálcio, fósforo, etc. Mas aqui, o responsável pela essa contração e o contração e relaxamento muscular, essas duas proteínas, actina e miosina. Tudo bem? Também vai ter proteína também, algumas células, de fato, alguns estruturas do nosso corpo. Essa estruturinha aqui, ó, a primeira desenho ali, muita gente conhece, é um espermatozoide. Então ali a célula sexual masculina. Essa caudinha que ele tem, que chama flagelo, é constituída do quê? De proteína. Então, quando ele meio que, entre aspas, né, nada, ele fica nadando, é o flagelo que se movimenta para ele se locomover. Então, quando ele se locomove, principalmente lá na ejaculação, para ele encontrar o óvulo da mulher, o que vai acontecer? Esse flagelo vai bater e ele vai adquirir movimentação. Então, até ele encontrar o óvulo da mulher. Também alguns cílios também. Os cílios são o quê? São também estruturas locomotoras e presente em alguns outros organismos ou células, de fato. Mas tudo o quê? São proteínas. Então, essa cauda aqui do espermatozoide, ele é o quê? É proteína que serve para quê? Para movimentar, no caso aqui, o espermatozoide. Tudo bem? Vamos prosseguir.
E as enzimáticas. Então, as enzimas também, também ali são algumas funções de proteínas. Qual que é a função de uma proteína enzimática? Ou também vocês podem ouvir falar de enzimas. O papel desse tipo de proteína é o quê? Acelerar. Então, ele vai acelerar reações químicas. O nosso corpo está constantemente tendo reações químicas das mais diversas formas. Reações digestivas, reações musculares, reações de respiração, etc. Constantemente. Neurais. Se a gente está aqui falando, vocês vão estar assistindo a aula, vocês vão estar constantemente fazendo reações químicas. Quem que acelera essa reação química? As enzimas. Então, as proteínas enzimáticas. Tudo bem? E como que vai ocorrer, né, Eu até coloquei um exemplo ali, como eu já falei, que é as enzimas digestivas. Então, as enzimas digestivas, por meio de hidrólise, ele vai quebrar as ligações dos alimentos. Então, quando a gente se alimenta lá, por exemplo, sei lá, um amido, uma batata, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai reagir no amido, o amido que está presente na batata, para quebrar as ligações no alimento, de fato, e reduzir o tamanho dele para que ele consiga ser absorvido. Tudo bem? Essa segunda fotinha aqui, eu vou falar de enzima uns slides para frente, aí eu explico melhor, ok? Bom, um processo de. Então aqui a gente finalizou as funções das proteínas. Essas são todas as funções que uma proteína pode exercer. Tudo naquilo que eu falei na aula passada. Forma. Então, a respectiva forma tridimensional da proteína é a possível função que ela vai exercer. Tudo bem? Mas vamos dar continuidade. Desnaturação proteica. O que é a desnaturação? Vai ser a mudança de formato da proteína. Então, normalmente a proteína vai estar o quê? Num desenho tridimensional, que é esse primeiro ali do lado aqui, ó. Aqui. Então, ó, a proteína vai estar nesse formato tridimensional, ou a estrutura terciária. A desnaturação vai ser o processo que ela vai passar, onde o quê? Onde ela vai perder esse formato e vai voltar a ser essa proteína aqui, que é uma proteína de estrutura primária. Então ela vai continuar tendo a sequência de aminoácidos dela, lembra a fitinha da estrutura primária? Ela vai continuar tendo essa conformação, ela não vai perder a sequência de aminoácidos dela, mas vai perder o formato dela. Vai deixar de ser ter uma estrutura tridimensional para ter uma estrutura primária de fato. Tudo bem? Qual que é os motivos que pode ocorrer isso? Quais que são os modos que pode ocorrer isso? Então, exposição a raios ultravioletas, temperaturas extremas, então temperatura muito alta ou temperatura muito baixa, variação do pH. O que é o pH? O pH é a acidez do local que ela está. Então, ou um pH pode ser muito ácido, ou pode ser muito básico, ou neutro. Então, o neutro é 7, o ácido é abaixo de 7 e o básico é acima de 7. Então,
todas essas estruturas. Então, esses são alguns motivos que podem desnaturar ela. Ela tem esse formato tridimensional e ela vai voltar a ser uma fita de estrutura primária. Tudo bem? Alguns exemplos de desnaturação. O ovo. O ovo, ele... A gente falou do quê? Alguns slides atrás. Sobre a albumina. A albumina é a clara do ovo. O que acontece? Quando você joga o ovo na frigideira, a albumina, que está numa estrutura tridimensional, vai começar a esquentar. Você vai colocar ela num ambiente com uma alta temperatura. O que vai acontecer? Ela vai desnaturar. Ela desnaturando, ela fica clara, então ela fica branca, e ela fica dura. Por quê? Porque ela perdeu a estrutura tridimensional dela e voltou a ser uma proteína primária. Então, ela vai ser só uma fitinha. Qual que é o papel disso? O que acontece quando a gente frita um ovo. Então, ela fica esbranquiçada e ela endurece, de fato. Tem um caso que a proteína ela pode sofrer renaturação, ou seja, ela era uma estrutura tridimensional, ela foi desnaturada, voltou a ser uma estrutura primária, e ela, quando ocorre a renaturação, ela pode voltar a ser uma estrutura tridimensional. Só que tem um problema, é muito difícil isso, é muito difícil, e quase não volta perfeitamente como ela era, de fato. Então, é uma renaturação meia boca, vamos dizer assim, não ocorre. Vamos pegar, por exemplo, o ovo. Então, ó, vamos seguir o mesmo raciocínio. O ovo estava numa estrutura, a clara, né, a albumina, estava numa estrutura tridimensional. A gente jogou ela na frigideira, um ambiente quente. Ela desnaturou a proteína. Então a clara ficou toda branca e endureceu. Qual que seria o papel reverso para a gente renaturar, ter uma renaturação da proteína? Colocar ela na geladeira. Porque se a gente colocou ela numa temperatura alta, ela desnaturou, a gente abaixasse a temperatura, ela ia renaturar. É o que acontece? Não, não é o que acontece. Se a gente coloca um ovo na geladeira, ele vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não renatura. Ela não vai sofrer essa renaturação. Então, só algumas proteínas conseguem fazer esse papel reverso e nem 100% de eficácia, vamos colocar assim. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento. As enzimas, que é como eu comentei lá, que é um dos papéis que algumas proteínas podem desempenhar e que é totalmente essencial para o nosso corpo. Como eu falei, repetindo, as proteínas, as enzimas, perdão, sem elas a gente não conseguiria sobreviver, a gente morreria de fato. Por quê? Porque constantemente o nosso corpo como eu repeti, tá sofrendo reações químicas direto. Então, ó, como que ocorre uma proteína? Uma enzima? Qual é a função dela? Elas são catalisadores proteicos, então elas vão reagir numa determinada reação. Nesse desenho aqui de baixo, aqui, ó, a gente vê uma enzima, que é essa estrutura alaranjada, que é aquilo. Ela vai ter a exata forma, exatamente a forma que vai ser representada pela função dela. Então, se ela não tiver essa forma, essa exata forma,
ela não consegue desempenhar a função dela. Então, por exemplo, ali é uma enzima chamada sacarase. É importante destacar que geralmente o nome da enzima é aonde ela vai reagir, aonde a função dela é muito ligada ao nome que ela tem. De fato, essa é sacarase. O que lembra vocês sacarase? Lembra da sacarose? Ali, ó. Lembra da sacarose, um açúcar, etc. Os carboidratos. Lembra? Então, a sacarase, essa enzima proteica, ela vai servir para quê? Para quebrar a sacarose. A sacarose é uma molécula grande que, para a gente conseguir absorver os elementos dela, ela precisa ser quebrada. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa enzima, sacarase, ela vai ter um lugar chamado sítio ativo, que é onde exatamente a sacarose vai ligar realmente. Exatamente onde ela vai ligar. Quando ela acoplar, vamos dizer assim, nesse sítio ativo, a enzima vai começar a fazer o seu papel, a sua função, e vai quebrar a sacarose. Então a sacarase quebra a sacarose. O que vai acontecer com isso? A sacarose vai voltar a ter os dois elementos que elas tinham antes, que do fato aqui é a glicose e a frutose. Então, vamos lá, ó. A gente tinha a frutose e a glicose. Elas se juntaram, se ligaram para uma reação química. Formaram o quê? Uma sacarose. Uma sacarose é uma molécula grande, a gente não consegue absorver rapidamente. O que vai acontecer? A enzima sacarase vai pegar e vai quebrar a sacarose, transformando, fazendo papel, revertendo em glicose e frutose. Frutose e glicose são moléculas pequenas. Sendo moléculas pequenas, a gente vai ter uma facilidade para absorver. Tudo bem? E isso tem as mais diversos tipos de reações. Tem a sacarase, tem algumas outras também. Mas geralmente tem a lipase, por exemplo, que ela vai quebrar lipídios. Tem a lipase, que ela vai quebrar lipídios. Então tem as mais diversos tipos de enzimas. Como eu coloquei ali também, ó, e só essa glicose, essa frutose, que eu coloquei como exemplo aqui, ela é chamada de produtos. Então, o produto da reação entre sacarase, a enzima sacarase e a sacarose vai formar o produto. Que produto? Glicose e frutose. É bem uma equação mesmo, assim, uma equaçãozinha. Então, sacarase mais sacarose igual a frutose e glicose. Tudo bem? Esse substrato também, quando se liga, eu também coloquei ali no tópico anterior, quando se ligam, quando, por exemplo, a sacarose se liga na sacarase, ela forma o que a gente chama de complexo, um complexo enzima-substrato. Enzima é a sacarose e substrato é o que a enzima vai quebrar, que de fato aqui é o que? A sacarose. Tudo bem? Tem um nome também muito utilizado nessas questões de enzimas e de reações, que ela é chamada de teoria chave-fechadura. Lembra desse nome, chave-fechadura. Por quê? Porque a sacarose, ela só consegue quebrar a sacarose. Ela não consegue quebrar nenhuma outra molécula. A lipase, ela só consegue quebrar as lipídios. Ela não vai conseguir quebrar nenhum outro. É como uma fechadura. Então, para cada fechadura, a gente tem apenas uma chave. Uma exata chave. A gente não consegue abrir a porta da cozinha com a chave da porta da sala. Conseguiram entender? Então, essa é a teoria que chama chave e fechadura. Então, toda enzima vai ter, respectivamente, conseguir quebrar só apenas um tipo de molécula.
Tudo bem? E aí, essas enzimas, essas enzimas, elas vão estar no meio ali, né, no meio do nosso organismo, dependendo da área que ela atua, e ela vai depender de alguns fatores para conseguir exercer o seu papel, de fato. Então, por exemplo, a gente vai ter basicamente, bem importantes, que caem muito em vestibulares, dois fatores que vão influenciar no, na atividade da enzima, que é a temperatura e o pH. A temperatura, a enzima ela vai conseguir agir plenamente quando ela estiver numa temperatura ótima, que é onde está assinalada no gráfico ali, ó. Esse é um gráfico do ser humano. Então, por que eu falo do ser humano? Porque a gente está numa temperatura, a nossa temperatura corporal está embaixo, em média ali 37,5, 37 graus e meio, é a nossa temperatura ideal pra gente, que a gente vive. No caso das enzimas ali, ó, a temperatura ótima dela é o quê? É ali na faixa de 44 graus. Ou seja, as nossas enzimas elas trabalham um pouco abaixo da temperatura ótima. Ela não consegue trabalhar na temperatura ótima dela. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, essa temperatura é ótima. Se for muito baixa, ela não vai ter uma plena atividade. Se for muito alta, o que pode acontecer? Desnaturação. Lá, ó, que a gente viu lá na desnaturação. Se você tem uma temperatura muito alta, as proteínas, as enzimas, vão começar a desnaturar. Tudo bem? Por exemplo, é o que acontece na febre. Quando a gente tem febre, então nosso organismo ele aumenta a nossa temperatura, o que vai acontecer? Porque tem gente que morre começa a ter febre alta, 40, 41, 42 graus e morre. Por que ocorre isso? Porque as proteínas desnaturam, juntamente com as enzimas. Então, as enzimas desnaturando, não tem mais reação química no nosso corpo. As proteínas desnaturando, a gente não vai perder praticamente todas as tarefas vitais do nosso corpo. Então, deixar muito bem claro isso. Então, esse é o que ocorre essa desnaturação do aumento da temperatura, é o que acontece na febre. Por isso que as pessoas morrem quando aumentam muito. Quando chegam a 42 graus, 40, 42, a gente precisa abaixar a temperatura, porque se começar a aumentar muito, se permanecer em 42 graus, nossas enzimas vão começar a desnaturar. E, de fato, elas vão começar a perder as funções. Tudo bem? Então, o papel de uma enzima está diretamente ligado na temperatura que ela exerce. Então, está diretamente ligado. Um outro fator também que influencia no papel da enzima é o pH. Então, o papel que o pH desempenha é extremamente essencial o meio ácido ou básico que ele vai estar inserido. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, tá no gráfico. O azul é a pepsina. A pepsina é uma enzima que age no estômago. O estômago é um ambiente extremamente ácido, extremamente ácido. Por isso, quando a gente tem um refluxo aqui, a gente sente uma acidez na nossa boca. Porque o estômago é um ambiente extremamente ácido. Geralmente em pH 2, mais ou menos, que é bem ácido. Então a pepsina, ela age necessariamente ela precisa agir num ambiente ácido. Tudo bem? Se ela for colocada num ambiente básico, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai perder sua estrutura, as suas funções. Tudo bem? Em antagonismo com a pepsina, a gente tem a tripsina, que é o vermelhinho, que é o gráfico vermelhinho.
A tripsina é uma enzima que age no duodeno. O duodeno é uma parte do nosso intestino. Essa proteína, ela já age no ambiente básico. Então, o básico ali, ó, ela tá no intestino, ela está na faixa de 10. Lembra lá o que eu falei? 7 neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 básico. Então ela age na faixa ali de 10, ali, ó, 10, 11. Então ela está no ambiente básico. Então para ela conseguir funcionar, ela precisa estar no ambiente básico do intestino. Se colocarem ela no ambiente ácido, como o do estômago, ela não vai desempenhar o seu papel corretamente. Tudo bem? Como que pode ocorrer isso? Como que esses ambientes de temperatura, de pH, etc., ela vai perder a forma dela, ela vai alterar a forma. Então, por exemplo, se ela está numa temperatura muito alta, ela vai perder a forma dela. Ela perdendo a forma dela, aquele encaixe do substrato na enzima, lembra do encaixinho aqui, ó? Aqui. Lembra da forma dela? Que precisa ser exatamente igual ao substrato. Por exemplo, você aumentando a temperatura, ela vai perder essa forma. Ou seja, não vai dar mais o encaixe do substrato. Ela não consegue mais ter a reação química. Não consegue mais acelerar essa reação química. Tudo bem? A mesma coisa do pH. Se você pega a pepsina, que ela precisa estar no ambiente ácido, e coloca ela no ambiente básico, ela vai perder a forma dela. Ela perdendo a forma dela, ela não consegue mais se ligar nessa reação do substrato. Tudo bem? Por hoje era isso. Isso aqui a gente resolve na aula que vem. Por hoje era isso. Semana que vem, como eu falei, vamos aí ter uma. Vou mandar uns exercícios para vocês resolverem de proteínas. Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem. Abraço.